Irmãos, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Versículo 19. Acho que hoje eu vou precisar muito dessa água. Gênesis capítulo 21, versículo 19, diz a palavra: E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre d'água e deu de beber ao seu filho. O tema da mensagem já está colocado ali: abra os meus olhos para que eu veja. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra está nos contando de uma forma muito pequenininha, porque esse versículo centraliza o tema da mensagem desta noite, que é: abra os meus olhos, abra meus olhos para que eu te veja, Senhor. E foi exatamente assim a história de Agar. É a história de Agar aqui. Agar é uma escrava que vivia à sombra de Abraão e Sarai. E diz a cultura judaica que Agar era de origem aristocrática. Ela veio exatamente como escrava, mas ela tinha o sentimento, de nobreza. E aqui ela se irrita completamente com a situação que ela está vivendo e vai para o deserto com o filho, com Isaac, e temendo que o filho fosse morrer, ela coloca ele à parte, E aí Deus vem em socorro dela. E naquele momento de tristeza, eu imagino que ela estivesse chorando muito. Diz a palavra que Deus abriu seus olhos e ela viu um poço de água e foi-se e encheu o odre d'água. Quer dizer, naquele momento no deserto de grande privação, de grande necessidade, Deus vem e abre os olhos para que ela pudesse enxergar algo que estava perto dela. Irmãos, nós passamos a nossa vida por desertos. Ninguém é chamado por Deus, ninguém foi criado por Deus para morar em deserto. Ninguém. Não há uma história na Bíblia que Deus não tivesse um propósito em levar a pessoa para o deserto. Até nas coisas mais improváveis de Deus, você vai encontrar sentido. Se você ler o livro de Atos, você vai encontrar lá a história de Filipe. Filipe entra na Samaria, prega na Samaria e todos veem que Filipe falava de Jesus. A palavra diz: Filipe anunciava Jesus. Isso fazia uma diferença muito grande, porque quando você anuncia Jesus, o extraordinário de Deus acontece. Não diz que Filipe pregava doutrinas, não. Em Atos diz lá: Filipe pregava a Jesus. Depois que ele consegue evangelizar a Samaria, o Senhor o leva ao deserto. Quer dizer, quando você lê isso, você questiona: mas meu Deus, depois que ele conseguiu entrar numa terra tão árida quanto a Samaria, você espera que ele tivesse ali a regalia de ser premiado por Deus, falar: agora você fica aqui como evangelista e na Samaria vai construir aqui um grande templo. Não, Deus o leva para o deserto. Mas até mesmo nisso há um propósito de Deus, porque ali no deserto ele encontra o etíope. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: que deserto nunca foi lugar de moradia de ninguém. Deserto é um lugar de passagem, e nós estamos em passagem aqui. Nós estamos passando por esta vida e cultivando alguma coisa segundo os propósitos de Deus. Agar estava no deserto e as dores de Agar a impediam de ver o que estava perto. Nós também muitas vezes passamos por necessidade, e como passamos por necessidade, e às vezes a gente está tão concentrado naquilo que você está vivendo, que você não consegue sequer ver aquilo que está do seu lado. A felicidade, eu vou falar uma coisa para você: a felicidade talvez seja o lema
o objetivo final de toda pessoa. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo fala, eu quero ser feliz, eu quero, na verdade, alcançar a felicidade. Mas a felicidade é um conceito muito pessoal. Felicidade é um conceito muito pessoal. Vai depender de onde você esteja vivendo. Se você me tirar daqui e me colocar no Canadá, num frio enorme, eu vou ser infeliz. Mas tem gente que sonha estar ali, né? Tem gente que sonha isso, não é isso? Então a felicidade depende muito daquilo que você espera da sua própria vida. Agora, nós que somos cristãos, nós ainda criamos a expectativa de que felicidade é aquilo que eu faço conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Felicidade de maneira nenhuma se confunde com conforto, felicidade de maneira nenhuma se confunde com riqueza, com conquista profissional. Isso não, na verdade, não traz resultado de felicidade. Felicidade é o coração em paz com o sentido da sua vida. Eu leio muitas histórias sobre missionários e são impactantes, né? Eu tenho recebido agora, eu até achei que fosse vírus, mas um vírus bom, né? Porque eu recebi 4 mensagens dizendo que os cristãos iam ser degolados na Índia. Não sei se você recebeu, alguém já recebeu isso aí? Né? Então, eu já recebi isso aqui. O tempo que eu cheguei, Priscila me passou e eu falei, deve ser vírus. Falei, vou orar. Depois eu recebi a outra pessoa, aí eu falei, eu acho que isso é vírus. Mas um vírus de Deus, né? Se for assim, pode contaminar. Né? Porque essas pessoas vivem em lugares terríveis, desertos permanentes de evangelismo. E elas estão ali felizes, porque a felicidade para o cristão se confunde com paz, e a paz vem de Jesus. Saber que você está fazendo aquilo que Deus quer para a sua vida, é esse o sentido da nossa vida. Porque o socorro de Deus vem no momento perfeito. Perfeito. Eu às vezes sinto insegurança, sinto. Jesus no Getsêmani, ele se sentiu inseguro diante daquilo que ele estava visualizando. A dor, o projeto do Pai passava por ele. Né? Quando você percebe isso, você se identifica, você fala assim, é difícil você conhecer os propósitos que Deus tem para a sua vida, porque nem sempre serão propósitos de glorificação pessoal, mas definitivamente felicidade para o cristão se confunde com a certeza de que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, ainda que eu esteja lá em Macau, ainda que eu esteja lá na Ásia, não importa, né, passando privações, solidão. Irmãos, Deus me deu o prazer de estar com alguns missionários. Um missionário foi ser missionário na Rússia, naquela época ainda proibido o cristianismo ali. E ele me dizia da solidão, que era o pior inimigo. A solidão de você saber que não tem ninguém ali que se pareça com você. Não tem. Existem várias literaturas contando a história, por exemplo, da igreja evangélica na China. Pela CEPAL você conhece que a igreja que mais cresce é a da China. Mas lá você vê as histórias das pessoas transitando à noite para ir até a casa de alguém, porque ali vai haver um culto de adoração a Deus, e levam uma folha da Bíblia. Eles não distribuem a Bíblia, distribuem uma folha. Então, por que eu estou falando isso? Porque é o deserto deles. Serão felizes se estiverem fazendo a vontade de Deus. Agar estava num momento de grande solidão. De grande solidão. A solidão era tão grande que pela segunda vez ela procura o deserto. Ela procura o deserto. E Deus dá a ela uma condição de ter os olhos abertos no deserto. Está me ocorrendo aqui, no versículo, no capítulo 16, volta um pouquinho. Primeira vez que ela vai ao deserto, capítulo 16, versículo 8, o anjo diz para Agar, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Ela estava fugindo para o deserto. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora
e humilha-te debaixo das suas mãos. Observa como que aquilo que a condenava a leva para o deserto. Ela está no deserto fugindo. O anjo do Senhor chega e fala assim: você tem que retornar. Você vai voltar lá, porque há um propósito de Deus lá. Você tem que voltar. E aí ela diz uma coisa, e disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terá um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Observa o que Deus está colocando para ela. E ela diz que aquele lugar onde o Senhor a estava chamando, se chamaria um lugar especial, porque ali lhe falou aquele que a enxergava. Que ela percebeu o seguinte, que por onde ela fosse, Deus estaria vendo, Deus estaria enxergando. Então Agar foi a primeira vez ao deserto, depois vai a segunda vez, e na segunda vez, dentro daquela necessidade dela, Deus abre os olhos. E este culto, essa reunião aqui é uma reunião de intercessão, é para quem tem fé, é para quem acredita que Deus pode abrir para a gente, não um poço, mas abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar as providências de Deus na nossa vida. É interessante você observar isso, que às vezes a gente fica pedindo a Deus: Senhor, abre portas, e Deus está abrindo portas. A gente às vezes não vê, e as portas que Deus abre às vezes estão muito próximas da gente, coisas que estão próximas. Depende de você educar a sua visão, né? Então nós precisamos de algumas lições que nos ensinem, né? Então eu peguei para complementar, vai no Salmo 119, um pequeno salmo para uma grande noite. Salmo 119, chegamos juntos aqui. O salmista, ele considera a transitoriedade dele, né? Ele também está passando por uma situação difícil. Então no Salmo 119, no versículo 19, ele diz assim: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Quer dizer, sou peregrino na terra, eu preciso ver a tua vontade, eu preciso enxergar os teus propósitos. Irmãos, quando você vem aqui com peso nos ombros. Você vem aqui pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero descarregar isso. O que Deus está falando para nós é que, na verdade, Ele tem um propósito. E, às vezes, o propósito é você olhar para o lado. Hoje eu estava conversando lá no tribunal com uma pessoa evangélica, e ela estava chorando muito, e ela falou assim: eu sou muito infeliz. Ela falou isso para mim. Ela é cristã. Ela falou: sou muito infeliz. E eu olhei para ela e falei assim: eu vou te contar uma coisa e depois você vai repetir isso para mim. Aí ela olhou para mim e eu contei para ela que no domingo eu fui acolhido por um casal lá na Igreja Batista e eles estavam muito felizes. E passaram para mim uma alegria, e o homem estava com um óculos bonito e ele me abraçou. E ao final do culto, eu quis reencontrá-lo. Aí o pastor falou assim: aí eles foram embora, irmãos. Foram embora, sim. Ele, na verdade, começou a passar mal. Porque ele faz como é que chama aquele? Hemodiálise. Eu falei: é mesmo? É. E eu falei: puxa vida, achei assim, os dois tão felizes. São felizes. Mas eu senti que ele não é muito de conversar com as pessoas. Ele falou: ele é cego. Ele é cego. Eu falei: caramba. A gente ouve isso aí você vai para casa, senta e fala assim: Jesus, não tenho problemas. Entendeu?
E eu olhei para aquela mulher e falei assim, fala agora para mim. Fala agora para mim. Ela olhou, enxugou. Sabe, irmãos, a gente precisa enxergar. Nossa grande dificuldade é enxergar a nossa transitoriedade. E a nossa transitoriedade não é uma perda, é ganho. O cristão tem por obrigação de entender a visão que Deus lhe deu. A nossa transitoriedade não é perda. Sabe por quê? Porque se eu estou caminhando, presta atenção comigo, se eu estou caminhando, é claro que eu vou passar por um deserto. Mas olha bem, eu não estou caminhando, então eu vou passar pelo deserto. Ele vai passar na minha vida. Será passado. Vai chegar uma hora que ele será passado. Amém? O sofrimento, a privação, as dificuldades, chega um momento da sua vida que você vai perceber que ficaram para trás. O que não pode é você armar barraca no deserto e querer morar lá. E as pessoas às vezes constroem uma situação na vida delas em que a dor lhes serve por escudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, na verdade, fugindo daquilo que te desafia, você usa aquilo como o seu melhor alimento, a sua defesa, a sua desculpa. E nós precisamos enxergar aquilo que Deus enxerga em nós. Agar, ela teve uma lição primeiro, e ela disse assim, aquele que me vê falou comigo. Aquele que me vê significa, Deus está me vendo, para onde eu vá, e isso para mim é um conforto. E a minha transitoriedade me ensina que tudo é passageiro, menos o trocador, dizem isso, né? Menos o trocador, né? Então, quer dizer, a gente precisa entender essas coisas, para que a gente possa olhar com um certo sinal de alívio. Não é isso que a gente fala, que hoje eu estou triste, mas amanhã vai nascer o sol. Hoje a cidade está meio triste, está nublado, o tempo está, né? Mas eu sei que o sol volta, que é cíclico, né? E aí essa transitoriedade me ensina a esperar mais em Deus e aproveitar o tempo. Porque tem um outro detalhe, o deserto passa, mas o oásis também. Então, no momento em que você está vivendo uma situação, você tem que saber, se Deus te colocou ali, viva essa situação, né? Vou dar um exemplo para você, já falei isso 500 vezes. Domingo, o meu coração estava inquieto. O Lucas foi tão de juízo, que ele sequer falou comigo o negócio do pastor que estava atrasado. Se fala, eu ia ficar angustiado, não é? Porque esse aqui é o meu lugar. Esse é o oásis da minha vida. Por quanto tempo? Pelo tempo de Deus. Mas esse é o tempo que eu tenho que cultivar, amém? Você também, senão a gente vai ficar, aquela condicional que é terrível na vida do homem. Essa lição da transitoriedade nos ensina isso. Se eu tivesse, aquela condicional que Maria foi falar com Jesus, Marta e Maria chegaram para Jesus e falaram, Senhor, se estivesses aqui em casa, Lázaro não teria morrido. Às vezes a gente é forçado pela circunstância a reconhecer que se Jesus tivesse estado na minha vida, naquele momento, nada daquilo tinha acontecido. Essa condicional é dura. Então eu preciso aproveitar as oportunidades, porque a vida, ela é transitória. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu dava aula em Itaperuna numa faculdade, o segundo ano de letras era no segundo andar. O quinto período era num outro bloco. E eu era jovem. Eu saía correndo entre uma aula e outra, porque eu tinha que alcançar o segundo. Saía rápido, correndo. Tinha escada, eu subia os degraus de 2 em 2. Né? Entrava, eu me lembro, batia assim na porta e entrava feliz da vida. E um dia, irmãos, e são essas questões que nos lembram que o tempo é transitório, que eu fiz a mesma coisa e quase morri na metade da escada. Eu entrei como se fosse um asmático dentro de sala. E as pessoas, o que houve, professor? Só um minutinho.
Deixa eu recuperar o fôlego. Por quê? Porque as coisas passam, você muda. Né? Você muda. Você... Terrível, né? Terrível. Mas a transitoriedade da vida, ela não é, na verdade, um prejuízo. Ela é algo que nos ensina. Nos ensina, se a gente tiver a capacidade de ver, falar assim, caramba, eu preciso aproveitar a minha vida. Porque as coisas passam. Vou dar um exemplo bacana. Ontem o Lucas completou 27 anos. Não é? E engraçado, quer saber? Que quando eu tenho 54, quando ele nasceu, eu tinha 27 anos. Tinha exatamente 27 anos. Mas quando eu olho para o Lucas, eu falo assim, bem melhor que eu. Está no rumo. Eu nessa época que ele nasceu, eu não vou dizer que eu fazia tudo de errado, mas 80% a gente estava garantindo na dianteira. Então, quer dizer, hoje a gente para e reflete, talvez porque muita coisa não tivesse também acontecido na minha vida, claro, né? Quando eu me converti, na faculdade eu descobri que muitos professores eram evangélicos. Eu falei, caramba, aí fala assim, eu sou evangélico. Eu falei, não sabia, professor. Não sabia. Podia ter vindo para Jesus antes, né? Eu era o único professor que entrava dentro de sala e falava com as pessoas assim, fiquem de pé. Aí as pessoas levantavam, eu falava assim, você tem duas coisas a fazer agora. Vai abaixar a cabeça, em primeiro lugar, eu vou fazer a oração. Se você não quiser fazer, vai ficar quieto. Porque eu sou professor, eu mando em você. Você vai ficar quieto aí. E eu vou fazer a oração. O Lucas foi meu aluno, né? Fazia isso. Entrava, todas as aulas eu entrava, todo mundo sabia que eu era evangélico. Agora eu tenho não vou dizer uma mágoa que eu estaria pecando, mas eu penso assim, puxa vida, quantos professores com quem eu convivi, quantas vezes dentro da sala dos professores eu falei bobagem e nenhum deles reagiu. Nenhum. Isso me chama muita atenção, né? Porque eu poderia ter morrido sem a palavra. Sem a palavra. Então aproveita o teu tempo. Primeira lição. Está no deserto? Peça a Deus para abrir os seus olhos, para você ver o momento. E aí o salmista diz isso, né? Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Eu estou de passagem, Senhor. Me dá os teus mandamentos, me dá o teu entendimento, porque eu quero aproveitar o que eu tenho que fazer hoje. Irmãos, vou ser maldoso aqui nesse negócio, porque, para aproveitar, imagina se um dia você passasse por aqui e encontrasse a igreja fechada, falasse assim, não funciona mais. Você vai olhar e vai falar assim, puxa, que pena. E Deus vai falar, esse se, né, é que nos chama ao incômodo. O evangelho é um evangelho que incomoda, porque ele tem que te tirar da sua zona de conforto. E aí veja, você precisa então, se a sua vida é transitória, se as coisas passam, se você está percebendo tudo que está ao seu redor, avalie. Pega no versículo 25 do Salmo 119, e aí você vai ver a oração que a gente precisa fazer todos os dias ao Senhor. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A Agar no deserto chorando, ela está chorando, ela sabe que ela vai morrer, ela põe o filho longe, os dois vão morrer. Ela fugiu da presença de Deus, ela vai morrer. A minha alma está apegada ao pó. Aí eu peço ao Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra, e aí a graça vem e enxuga os meus olhos, para que eu possa ver a graça que persiste e que resgata. A graça que persiste, porque Deus não desiste de nós. Né? Deus não desiste de nós. E Ele resgata a gente. Né? Seja
consciente daquilo que você está vivendo, sem que você tenha experiências miraculosas. O que são experiências miraculosas? Irmãos, vou falar um negócio terrível. 80% dos cristãos estão vivendo de ilusão e de falsas promessas. Porque de promessa o cristão vive. Eu vivo de promessa. Você também. Qual é a promessa suprema? Salvação. Jerusalém. Eu quero estar junto de Jesus. Já falei para você que as minhas pernas vão bambear quando eu chegar no céu e ouvir a voz do Senhor como o som de muitas águas, falar assim: Francisco. Pode ser que ele fale: Chico. Fala assim, na intimidade, Senhor, né? Ou ele chega e fala assim: Chiquinho. Pode chamar do que quiser, desde que eu esteja aqui, tem um cantinho, porque ali é perene. Ali é perene. Então, a transitoriedade me ensina que eu preciso ser transitório para chegar no céu. Se você quisesse ficar aqui para sempre, você não teria o céu. Por isso que o inimigo, ele tenta te convencer que o seu lugar é aqui. E as pessoas começam a cultivar raízes aqui, a ter propriedades aqui. Então as perdas doem muito mais nessas pessoas. A perda não deveria doer no cristão se ele soubesse que aquilo que é dele mesmo já está garantido pela palavra, né? Dá uma puladinha comigo no versículo 44 do Salmo 119. Assim, observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Porque eu preciso estar em direção ao chamado de Deus. Você vai falar assim: pastor, eu estou no deserto. Que bom que você está no deserto. O deserto é um lugar de descoberta, sobretudo, daquilo que eu sou. Se eu não estiver no deserto, eu vou sempre me sentir onipresente, onipotente, onisciente de todas as coisas, como se eu fosse um Deus. Mas o deserto me lembra que eu sou falível, transitório, delicadamente frágil, extremamente frágil. E aí no deserto eu choro, e as minhas lágrimas me impedem de ver ao derredor. E aí Deus vem para mim e fala assim: olha, e eu vou enxugar as suas lágrimas para que você possa enxergar que bem perto de você tem um poço de água. Vamos trazer essa palavra, essa cena de Agar para cá. Qual é o pedido que eu venho trazendo para Deus? Eu venho pedindo a Deus: Senhor, a minha vida precisa ter um sentido, uma resposta, um caminho. E eu falo isso sem enxergar que do meu lado tem uma tabuleta de Deus. Entende o que eu estou falando para você? Do meu lado tem uma tabuleta de Deus. Eu falo isso às vezes com um poço de águas perto de mim. Mas eu não dou a resposta. É preciso dar a resposta, é preciso entender, é preciso colar a fronte no pó da terra. Isso literalmente para falar: Senhor, eu preciso ver, eu preciso enxergar os teus caminhos. Esse é o pedido que Agar poderia fazer. Aquele que me vê, é a primeira experiência de Agar. Ela percebe: Deus me viu primeiro. E em segundo lugar, Deus abriu os olhos dela para perceber que Deus tem cuidado de nós. Muitas vezes aquilo que eu devo fazer eu não faço. Aquilo que eu devo decidir eu não decido. Eu tenho um amigo que ele está vivendo numa casa que o proprietário já pediu a casa. Então ele decidiu que ali não é um lugar dele, porque o proprietário pediu a casa, mas ele não procura outra. Então ele desmontou tudo, empacotou
desligou a geladeira e está esperando. Esperando o quê? Vai chegar um ponto que ele vai começar a reclamar. Eu não tenho água gelada, eu não tenho nada para conservar o alimento, eu não tenho fogão. Não, não é isso. Você está no lugar errado sem tomar as decisões certas. E muitas vezes a decisão é se levantar e sair. O deserto, muitas vezes, precisa da presença do anjo para falar: Agar, o que é que você está fazendo aí? Eu estou fugindo da minha senhora. E o anjo vai falar assim: volta, porque aqui não é o seu lugar. Pelo menos agora não. Volta. Então eu preciso decidir. Às vezes eu estou querendo que Deus me dê um poço. Senhor, me dê um poço. Eu estou do lado do poço. Senhor, me tira do deserto. E o Senhor está dando a ordem: volta, porque você tem pernas. Os impossíveis de Deus acontecem de maneira supletiva. É sempre que você não pode mesmo, essas coisas vão acontecer. Mas hoje, quando você orar a Deus, coloca uma realidade no teu coração. O Deus que nos vê e nos vê, o Deus que nos vê, Ele sabe as nossas necessidades e sabe a nossa realidade, sabe exatamente o que está ao derredor. E eu descanso no Senhor exatamente por isso. Senhor, o que vai ser de mim? Por que eu pergunto o que vai ser de mim, se eu estou diante de um Deus que é todo poderoso, um Deus que me vê? O Deus que me vê sabe do deserto e sabe do momento que eu tenho que voltar. Mas é atitude. Existe uma coisa, irmãos, que detém o poder de Deus. É o meu livre-arbítrio. A minha capacidade de dizer assim: não quero. Detém a mão poderosa de Deus. E eu preciso agradecer. Falar: o Senhor, Ele tem colocado ao meu lado um poço. E eu preciso entender os caminhos de Deus. Mal comparando, eu vou te falar um negócio. Tinha um rapaz lá em Itaperuna, muito amigo da gente, eu não vou nem dar indicativos de quem é. Mas as meninas da igreja reclamavam sempre que não encontravam nenhum padrão maravilhoso para se casarem. Reclamavam que o homem crente, e não, deixa eu ter razão, falava assim: o homem crente é criança, que absurdo na igreja, que é nada, fica tudo de uma brincadeira boba, né, as coisas, vai para fazer o retiro, começa a fazer bagunça, uns criançonas. Ela falou: pastor, é terrível isso, no encontro e tal e tal. Tinha um rapaz, aí eu cheguei para ela e falei assim: não, tem fulano, olha como o fulano é. Cara sério, trabalhador, entendeu? Cara responsável, de uma espiritualidade bonita, bacana. Ela olhou para mim e falou: tá de sacanagem, pastor. Eu falei: não estou. Pastor, por favor, pelo amor de Deus. Aí o que aconteceu? Entrou lá uma menina de uma outra igreja, foi para lá. Irmãos, deu um banho de loja no rapaz. Sabe? Casou com o rapaz. Então, show os dois. Show. Entendeu? Que é preciso entender qual é o poço que Deus está postando perto de você. Né? Perto de você. E às vezes as pessoas são muito exigentes. Eu levei para em Arraial, eu não devia citar isso não, mas tudo bem. Vou correr o risco de alguém ouvir isso. Ficou mal. Aí a pessoa olha e fala assim: pastor, é carequinha? Gente, não, tem que, carequinha, põe uma peruquinha. Dá um, como é que fala? Upgrade, né, na pessoa, né? Dá uma upgrade, dá uma... Tem, às vezes o poço é muito bonito, mas a água não presta, né? Tem isso também. Às vezes vale a pena você pegar e investir porque se Deus está propondo para a sua vida, irmãos, vá fundo. Porque Deus está... Claro que você não vai pegar porcaria, mas se olhar, você conhece aquela história do
do rapaz que chegou na igreja, ele se ajoelhou e falou: Senhor, faça um propósito contigo nessa noite. Primeira mulher que entrar nessa igreja, e eu vou entender que é uma vontade tua, e é a minha prometida, minha varoa. Entendeu? Eu creio no teu poder. E ajoelhou ali, ele estava orando. Vamos lá? Abriu a porta, e ele falou: ela chegou, em nome de Jesus, ela chegou. E ele virou, quando ele olhou, tinha uma senhora bem gorda, sem os dentes da frente, falou assim: paz. Ele falou: está de sacanagem, está de sacanagem, não se brinca com essas coisas. Porque, irmãos, creia, Deus está perto de você. As providências de Deus estão perto de você. Agar estava chorando no deserto porque não estava enxergando o que estava do seu lado. Muitas vezes você está com uma riqueza perto de você. Felicidade, irmãos, mora no coração daquele que sabe ver. Isso é felicidade. Às vezes você vê a pessoa com muito... Você já viu notícia de pobres se suicidando? Pobre não se mata. Não se mata. Você pode falar assim: mataram o pobre, agora ele não se mata. Ele não se mata, não é isso? Ele passa o resto da vida comendo cajuzinho, mas não se mata. Mas onde é que você mais encontra a porcentagem de suicídio? Nos países de primeiro mundo. Pessoas ricas, pessoas poderosas. A pessoa, por exemplo, ela se envolve com o poder, com as coisas do mundo, porque isso não traz felicidade. Felicidade é uma visão dentro, é voo dentro, é capacidade de você estar dentro e gostar daquilo. Né? Nós uma vez fomos tocar num lugar, fazer um evangelismo. As pessoas, depois do evangelismo, sempre serviam alguma coisa, e aí o rapaz chegou e falou assim: olha, tem uma panelada lá. A expressão era essa, uma panelada lá. E nós fomos felizes, as pessoas estavam felizes com os pratos assim, comendo. E nós chegamos naquela casa, eu me lembro, irmãos, a mulher, ela olhou para mim e falou assim: eu vou preparar o seu prato. Pegou uma colher, jogou um arroz ali dentro, e pegou com a mão, dentro de um panelão, a coxa de galinha e jogou dentro do meu prato. Aquela coxa de galinha com varize, sabe? Frango com varize não dá para suportar. Eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Eu espero que ela nunca ouça isso, porque eu encostei, irmãos, porque não dá, a resistência é muito grande. E as pessoas estão felizes, irmãos, felizes. Você via as pessoas chegando e ela pegava aquilo com a mão e jogava. Você já imaginou como é que aquilo foi feito? Eu falei: meu Deus. E todo mundo da banda ficou encostado assim, eu com meu prato, com aquela coxa branca. Eu olhei e de uma maneira muito displicente eu fiz assim com o prato, chup, a coxa. Eu tenho a impressão que depois que pegaram o meu prato, ela deve ter pensado assim um tempo enorme: o que o pastor fez com o osso da coxa da galinha? Porque ela falou: comeu o osso, o que foi? Mas estava todo mundo feliz ali, irmãos. Todo mundo feliz. O único infeliz ali era eu. O restante era todo mundo feliz. Por quê? Porque, na verdade, felicidade é você estar bem com você. Se você está bem com você, ainda que você passe por dificuldades, por lutas, você está bem. Você foi preparado pelo Senhor para isso. Então, quando você orar isso, hoje, peça ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa perceber o bem que mora perto de mim e o mal também. E muitas vezes nós cultivamos ervas daninhas, né? Cultivamos coisas do mal, da escuridão. Nós vamos orar agora, amém? A gente encerra essa ministração para dizer para você isso. Ainda que no deserto, aquele que te vê providencia um poço. Tem um poço ali.